A paz do Senhor Jesus a todos. Bom, esse é o terceiro vídeo sobre a numerologia da Bíblia. É claro que existe muitos mais números a ser tratado dentro da Escritura, mas sobre a questão a relação que nós estamos fazendo sobre a Semana da Criação, esse é o terceiro e último vídeo que eu gostaria de fazer para falar um pouco mais sobre esse assunto. Nós já vimos muitos números aqui, inclusive sobre o número de Caim, o tempo de perdão de Deus, 7 vezes 7. Também vimos Lameque falar de 70 vezes 7, Jesus falando que no Evangelho, de que isso se tratava de um tempo de perdão de Deus. Depois nós vimos sobre a questão do jubileu, que está relacionado com esse número, porque após esse tempo aconteceria o jubileu. E esse número 7 vezes 7, 70 vezes 7, esse número também ele foi tratado e falado pelo profeta Daniel. E eu gostaria de encerrar então esse estudo sobre a numerologia da Bíblia com esse texto de Daniel, onde ele vai tratar desses números 7 vezes 7, 70 vezes 7. Então vamos ler o texto que nos fala o seguinte: Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, que nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, esse texto de Daniel ele vai falar que do período onde Daniel ainda estava, na verdade já tinha acabado o período de escravidão na Babilônia. Nem era mais a Babilônia que estava dominando o mundo na época em que esse texto foi escrito, mas eram os medos e os persas. E Daniel, então, examinando os livros, examinando os profetas, o profeta Jeremias, ele vai perceber que o profeta Jeremias havia profetizado, dizendo que Israel seria escravo 70 anos, e os 70 anos havia terminado, mas ainda o povo estava lá na Babilônia. E Daniel, então, começou a orar e a buscar o Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, perdão pelo pecado do povo, buscar o Senhor entendimento sobre todas aquelas visões que ele estava tendo, sobre aqueles animais, os reinos, tudo aquilo que ele estava vendo nos seus sonhos, nas suas visões da noite. E o anjo então vem trazer a resposta para Daniel. Daniel queria saber o tempo de escravidão que o seu povo iria ficar, quando tudo aquilo iria acabar e tudo mais. E o anjo, quando ele vem trazer a resposta para Daniel, ele não vai falar só de um período de escravidão só para aquele período, na época da Babilônia, dos medos e os persas, onde Israel estava cativo. Ele vai falar de um período de escravidão, de um tempo onde tudo isso iria acabar, mas vai jogar esse tempo para um futuro, para o final de todas as coisas. Então, Daniel, ele vai mostrar para nós, nesse texto, ele vai citar esses números, 7 vezes 7 e 70 vezes 7. Então, veja bem, novamente o texto nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então o anjo ele vai dizer para Daniel que 70 semanas
estava determinada sobre o povo de Daniel e sobre a santa cidade de Deus, de Daniel. Aqui, profeticamente, não está falando que esse povo de Daniel era somente os judeus, mas o povo de Daniel está se referindo ao Israel espiritual de Deus. Também quando fala sobre a cidade, a santa cidade, não está falando da Jerusalém terrena, mas está falando daquela Jerusalém celestial, que no momento se encontra na terra, que Deus está trabalhando para edificar essa cidade, tá certo? Então, o que ele está mostrando é que as 70 semanas estão determinadas sobre o povo, Israel, espiritual, e sobre a cidade, a Nova Jerusalém, que também é o povo de Deus. Então vamos entrar nas questões sobre este assunto. Mas no meu entender é disso que ele está falando. E ele então vai dizer para nós, no texto, está escrito então que no fim das 70 semanas, quando ele diz que estão determinadas 70 semanas, só lembrando que essas semanas aqui são semanas de anos. Nós já vimos no estudo anterior que existe semanas de anos na lei. E quando fala 70 semanas aqui, está se referindo a 70 semanas de anos, não semanas de dias de 24 horas. Tá certo? E o texto então ele vai dizer para nós que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a sua santa cidade. Então, quando terminasse essas 70 semanas, ele diz que iria acontecer 6 coisas. Que coisas são essas? Primeiro, ao terminar essas 70 semanas, iria cessar a transgressão. A primeira coisa que o final dessas 70 semanas traria era o cessamento, ou seja, o fim de toda transgressão sobre a face da terra. Segunda coisa que ele diz que vai acontecer no final dessas 70 semanas, segundo o que está no texto, é que o fim dos pecados também chegaria, ou seja, o final dessas 70 semanas daria fim aos pecados. Não existiria mais pecado dali para frente. Terceira coisa é que no final dessas 70 semanas também iria expiar a iniquidade. Quarta coisa é que iria trazer também a justiça eterna. Então presta atenção que no final dessas 70 semanas iria trazer a justiça eterna de Deus sobre essa terra. Também no final dessas 70 semanas iria selar a visão e a profecia, ou seja, toda a visão de Daniel, todas as profecias da Bíblia, no final dessas 70 semanas elas se encerram, elas acabam, porque não haverá mais necessidade de profecias, porque o final das 70 semanas está falando do retorno de Jesus. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. E a sexta coisa que iria acontecer no final dessas 70 semanas, que vai acontecer na verdade, é que o final dessas 70 semanas também iria ungir o Santo do Santo. Essas 6 coisas, Daniel está sendo avisado pelo anjo de que essas 70 semanas, quando se cumprisse todas elas, então essas coisas iriam acontecer sobre a terra. E eu gostaria de convidar você a pensar comigo aqui, porque quando o anjo ele vai dizer para Daniel e falar para Daniel sobre essas 70 semanas, ele vai dividir essas 70 semanas em 3 etapas. Ele vai dizer o seguinte: 7 semanas mais 62 semanas até o ungido. Esse ungido que o texto está falando é Cristo. Então observa o seguinte, que ele vai dizer que iriam passar 7 semanas, e isso depois, na continuação do texto, você vai ver, ele dá para nós o início da contagem dessas semanas, né? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, vou tentar focar na numerologia, que esse número quer nos falar. Mas então, 7 semanas primeiro, ele divide essas 70 semanas em 3 etapas. 7 semanas mais 62 semanas, então viria o Messias, o Cristo ungido, tá certo? Então 7 semanas, nós temos então aqui uma conta que vai dizer o seguinte:
7 vezes 7, que é igual a 49. Então observa que o anjo está falando para Daniel que a partir do decreto do rei para a reconstrução de Jerusalém, isso você vai ver lendo a continuação do texto, iriam se passar primeiro 7 semanas, 7 vezes 7. Porque esse período foi o período em que demorou a reconstrução de Jerusalém. Demorou esse tempo para reconstruir Jerusalém pós o exílio na Babilônia, o cativeiro na Babilônia. Então ele está dizendo 7 vezes 7, 49, tempo de período de reconstrução de Jerusalém. E depois também ele vai falar de um outro número. Qual número? Ele vai falar de mais 62 semanas. Então quando passasse 7 semanas, iriam passar mais 62 semanas. Então nós temos 62 vezes 7, que é igual a 434 anos. Então o anjo está dizendo para Daniel que iria passar 7 vezes 7, reconstrução de Jerusalém. Depois iriam passar mais 62 até o ungido. Então, se nós somarmos esse número 49 mais 434, vai dar um resultado de... Então, mais 49 mais 434, nós vamos chegar então a 483 anos. Então, o que o anjo está revelando para Daniel a partir daquele momento é que, a partir do decreto do rei para a reconstrução de Jerusalém, iriam se passar então 7 semanas mais 62, que daria o total então de 69 semanas. Então ele vai dizer que aí viria o ungido, e logo em seguida, na continuação do texto, ele vai dizer que após as 69 semanas, o ungido seria morto, Cristo, e já não mais existirá, já não mais estaria aqui sobre a face da terra, porque quando terminasse as 69 semanas, o ungido seria morto, que é Cristo. Então, no final das 69 semanas, Jesus seria crucificado. Daniel, ele teve essas visões, o anjo explica para ele essas visões, e nós então estamos percebendo o quê? Que no texto bíblico que nós acabamos de ler de Daniel, e eu gostaria de ver algumas partes aqui com você, ele não fala das 70 semanas todas juntas de uma vez, mas ele divide as 70 semanas em 3 etapas. 7 vezes 7, mais 62 vezes 7, que no caso vai dar o total de 483 anos. Então veja bem que a profecia estava dizendo que quando passasse 483 anos, o Messias, o Cristo, o ungido do Senhor, seria morto, seria crucificado e já não estaria mais. Nós percebemos então que até aqui ele então fala de 69 semanas, mas não fala da última semana até o presente momento. E aí então ele vai dizer assim, continuando o texto, ele vai dizer assim: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Ou seja, depois então que passasse as 62 semanas, porque já tinha se passado 7 semanas, então depois que passasse 62 semanas, o Messias, o ungido, seria morto e já não estaria mais, ou seja, já não estaria mais sobre a terra. E aí ele vai continuar dizendo assim: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será nenhum dilúvio.
e até o fim haverá guerras, desolações, são determinadas. Então presta atenção, ele diz que após as 69 semanas o Messias seria morto. Após a morte do Messias, assolações, guerras estavam determinadas. Então observa que ele faz um intervalo entre as 69 semanas, que é a morte de Cristo. Depois ele diz que após a morte de Cristo iria acontecer guerras, assolações estavam determinadas e daí por diante. E aí depois é que ele vai falar da última semana, que é a semana para completar 70 semanas. Ele vai dizer assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, só para a gente entender um pouco mais, após o decreto do rei para a reconstrução de Jerusalém, no dia em que o rei assinasse o decreto, então iriam se passar 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos. Então, quando passasse esse período, Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, seria morto e já não estaria mais. Depois que o Messias morresse na cruz, iriam se passar guerras, assolações estavam determinadas até o fim. Até o fim dos tempos iria acontecer essas guerras, assolações e daí por diante. Então, ponto. E ele começa de novo a falar daquele príncipe lá atrás. Ele vai dizer: e ele firmará um acordo com muitos por uma semana. Ou seja, então quando passasse o período dessas guerras e assolações, então aí depois é que iria acontecer a última semana. Deixando bem claro para nós a profecia de que as 70 semanas, elas foram divididas em 3 etapas, mas a última semana ela não está ligada com as 69 semanas. Então iriam se passar 69 semanas, iria ter um intervalo de tempo onde guerras, assolações estariam determinados, e depois então somente no fim, quando o anticristo ele fazer um acordo com muitos, nós sabemos que acordo é esse, acordo de paz, ele então vai fazer esse acordo por uma semana, ou seja, 7 anos, uma semana de anos. E essa última semana de anos, no fim dos tempos, no fim da história da humanidade aqui na Terra, ela então vai inteirar as 70 semanas de Daniel. Então observa que para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna sobre a terra, selar a visão e a profecia, ungir o santo do santo, para que essas coisas aconteçam, para que de fato o povo de Daniel e a sua cidade santa, e mais uma vez eu vou repetir, não está falando de Israel terreno, mas está falando do Israel espiritual, a cidade santa Jerusalém. Então Daniel estava querendo saber o tempo de escravidão desse povo. E Deus então está jogando esse tempo de escravidão para frente, dizendo que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo, para que somente no final das 70 semanas, Deus então irá retornar, Jesus irá retornar, e quando ele no retorno dele retornar, então todas essas coisas se cumprirão. Essas coisas não se cumpriram quando Cristo veio pela primeira vez aqui na terra, porque ainda existe pecado, ainda há transgressão, mas quando ele retornar, cumprindo a última semana de Daniel, então ele vai cumprir todas essas profecias que Daniel, a ele foi revelado pelo anjo naquele tempo. Então, eu queria que nós analisássemos um pouquinho mais a respeito disso aqui, espero que fique mais claro para você, para a gente entender mais um pouquinho a respeito de tudo isso aqui que a gente está falando até agora, tá certo?
vamos falar sobre o que nós já falamos no passado, enfim, vamos tentar entender um pouco mais sobre esse número aqui. 7 vezes 7, 49, 62 vai dar 434, 483 anos. Nós percebemos que está faltando uma semana para inteirar 490, que é o total de 70 vezes 7, 490. Tá certo? Então a gente vai procurar entender essas coisas. Para que a gente entenda isso, eu queria primeiro convidar você a refletir sobre esse texto de Daniel. Bom, Daniel, ele disse que quando passasse 69 semanas, então o Cristo seria morto. Então entenda comigo que desde o decreto do rei para a reconstrução de Jerusalém após a escravidão do povo na Babilônia, até a cruz, então na cruz aqui, até aqui se passaram 69 semanas de anos. Então aqui na cruz se cumpriu 69 semanas de anos, que dá um total de 483 anos desde o decreto do rei para a reconstrução de Jerusalém pós o cativeiro. Tá certo? Então, da cruz para trás passaram-se 69 semanas de anos. Mas nós já estudamos também sobre a semana da criação e nós vimos que o período antes da cruz, desde a criação do universo, vimos que Jesus ele veio no 4º milênio, porque o sol foi criado no 4º dia. Então, assim sendo, nós temos então, antes da cruz, nós temos então 4.000 anos, tá certo? Nós temos aqui 4.000 anos. Então, antes da cruz, até a cruz, se passaram 4.000 anos, que corresponde a 4 dias milenar. Então, esses 4.000 anos, se de fato é assim como nós estamos falando, como os cristãos do passado entendiam no passado, se cada 1.000 anos representa um dia, 4.000 anos vai representar 4 dias milenar. Foi exatamente no 4º milênio em que acontece a cruz do Calvário e que Jesus morre. Então percebe que as 69 semanas estão conectadas também com esses 4.000 anos, porque ambos se encerram na cruz do Calvário, na morte de Cristo, certo? Então, nós vamos perceber que após a morte de Cristo na cruz, vai dar um início então à Igreja do Senhor, né? O período dos gentios até Deus então introduzir em Israel os gentios e tudo mais, não vamos entrar nesses detalhes, mas depois da cruz, o próprio Jesus ele vai falar em Mateus, capítulo 24, ele vai falar de um período que ele chama de princípio das dores. Então, depois iria iniciar, após a cruz, um período chamado princípio das dores. Esse período estavam determinadas guerras. Lembra do que o texto de Daniel nos falou? Que após as 69 semanas, assolações estavam determinadas, guerras estavam determinadas até o fim. Então, no meu entender, os mesmos períodos aqui de princípio das dores, onde Jesus, em Mateus 24, ele vai falar e comparar esse período como uma mulher grávida. Então ele vai dizer que, falando dos sinais dos tempos, ele vai dizer que vai acontecer guerras, rumores de guerras, vai acontecer epidemias de doenças, vai acontecer fome,
terremotos e engano religioso. Então veja bem, você pode estar dizendo assim, mas antes de Cristo já acontecia terremoto, antes de Cristo já tinha guerra, e antes de Cristo já tinha epidemia, todas essas coisas, e você está certo. Só que quando Jesus ele vai falar desses sinais, ele vai comparar com uma mulher grávida. O que é isso? A mulher, quando ela está para dar à luz, ela começa sentindo dores fracas, e o intervalo de uma dor para outra no começo é maior. Mas quanto mais vai se aproximando o tempo da criança nascer, as dores vão aumentando e o intervalo de uma dor para outra diminui. O que Jesus então estava querendo dizer? É que guerras, rumores de guerras, epidemias, fome, terremotos, engano religioso, essas coisas iriam acontecer cada vez piores e com um curto intervalo de tempo cada vez menor. Então ele está dizendo que até os fins dos tempos, até essa mulher dar à luz, vai acontecer isso aqui, guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, terremotos, engano religioso. E pasme você que de todos os sinais que Jesus fala em Mateus sobre a volta dele, de todos esses, o maior sinal é o engano religioso. Porque o engano religioso, Jesus vai falar dele 3 vezes em Mateus 24. Falar do mesmo assunto. E para ele falar 3 vezes o mesmo assunto, é porque esse assunto, ele era o principal assunto. Engano religioso. E olha para a sua volta e você vai ver as coisas acontecendo. Numa intensidade, numa escala mundial e não apenas em alguns locais, como acontecia no passado. Nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia, que embora essa pandemia, mas as consequências dessa pandemia, o resultado dessa pandemia, nunca aconteceu em escala mundial. O que está acontecendo através dessa pandemia? O que essa pandemia está trazendo? Então, essas coisas estavam previstas na Escritura para acontecer e não para por aí. Isso não vai parar por aí. E nós temos também terremotos, vulcões sendo... vulcões ao tempo todo falando de vulcão, de tsunami e tudo mais, que são terremotos que acontecem, e engano religioso. Então, após passar as 69 semanas, o texto de Daniel disse que estava determinado guerras e assolações. Eu entendo que após as 69 semanas, Cristo morreu na cruz, deu-se início ao princípio das dores, que é esse período que eu coloquei aqui de verde, né? E quando passasse então esse período de princípio das dores, quando terminasse esse período, lá no texto de Daniel, após falar desse período de guerras e assolações, vai dizer assim: e ele firmará um acordo com muitos por 7 anos. Ou seja, nós temos as 69 semanas, temos um intervalo, e depois fala de alguém que vai vir e vai fazer um acordo com muitos por 1 semana. Então eu coloquei esse pedaço aqui para marcar essa 1 semana, a última semana para completar 70 semanas. Então, Daniel capítulo 9, verso 27, que foi o texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer que ele firmará um acordo de paz com muitos por 1 semana, ou seja, 7 anos. Então, essa semana vai iniciar quando? Quando o anticristo, ele fizer um pacto de paz com muitos. Nós sabemos que vai ter 10 nações, a última cabeça daquela besta do Apocalipse está para se levantar, é uma nova ordem, um novo governo mundial que vai surgir. Nós já passamos por 6 governos mundiais, agora a 7ª cabeça é esse próximo império, feito através desse pacto de paz com muitos.
e o mundo inteiro então vai entrar de novo num governo mundial outra vez. Então, após esse intervalo de tempo, inicia então a última semana de Daniel, né? Os últimos 7 anos. Essa semana então tem um total de 7 anos. E nós vamos dividir então o Apocalipse, Daniel mesmo vai falar disso. Ele divide essa semana em 2 partes. Então nós temos aqui a primeira parte, 3 anos e meio. E a segunda parte também, 3 anos e meio. Dando um total de 7 anos essa semana. Então, nós vemos que aqui inicia a última semana de Daniel. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Você lembra o que está aqui escrito nesse versículo? E também no Apocalipse vai falar disso. Os profetas vão falar disso. Então, o anticristo ele fará um acordo de paz, um pacto de paz com muitos. Mas, na metade da semana, quando se passar 3 anos e meio, ele vai quebrar o trato, quebrar o pacto que ele havia feito de paz. Então vai acontecer o que a Bíblia chama de grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Esse período é um período onde o anticristo irá perseguir a igreja, perseguir o povo de Deus de uma maneira como nunca houve. Jesus vai falar desse tempo em Mateus 24 como uma tribulação que nunca mais depois desta vai ter outra, e antes nunca teve uma igual a essa. Mas terminando esse período aqui, completando os 7 anos, completando então as 70 semanas de Daniel, porque ao completar essa semana, no final dela, então completa 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque 69 até a cruz, esse intervalo de tempo, e a semana de número 70 inicia aqui, e ela termina aqui. Aqui termina os 70 anos que estavam determinados sobre o povo de Deus, sobre o povo de Daniel e sobre a sua santa cidade. O que nós observamos é o seguinte, gostaria de você pensasse comigo da seguinte forma. Jesus ele vai morrer na cruz, vai ressuscitar, e depois Cristo ele vai subir nas nuvens. Isso está em Atos capítulo 1, verso 9. Então Jesus ele vai ser elevado às alturas até as nuvens. Quando passasse esse período aqui todo, no final desse período todo, o que acontece? No final das 70 semanas, Jesus Cristo também, ele virá nas nuvens outra vez. Cristo, ele virá nas nuvens. Veja que no final das 70 semanas, Cristo retorna e haverá ressurreição dos mortos em Cristo. Os que estiverem vivos naqueles dias serão arrebatados e transformados e irão encontrar com o Senhor nos ares. Assim é o que está em Tessalonicenses, segundo o apóstolo Paulo vai nos mostrar. Então observa que no retorno de Cristo, aí então se cumprirá tudo aquilo que o profeta Daniel disse que iria acontecer. Ou seja, quando terminar as 70 semanas, Cristo volta nas nuvens e então vai cessar a transgressão. Não vai haver mais transgressão sobre a terra. Segundo, vai dar fim aos pecados, não haverá mais pecado, o povo de Deus será transformado em corpos santificados, glorioso. Terceiro, vai expiar a iniquidade, e é exatamente expiar a iniquidade que esse dia da saída de Cristo, do retorno de Cristo, está simbolizado na lei, representado na lei, naquele dia em que o sumo sacerdote saía do santo do santo, e após ter expiado o pecado do povo.
Então Jesus hoje ele está expiando o nosso pecado, intercedendo por nós, sendo nosso advogado diante do Pai, Santo do Santo. Mas quando ele retornar, é a figura do sumo sacerdote saindo do Santo do Santo. Então por isso vai expiar a iniquidade, vai trazer justiça eterna. Por quê? Porque é Cristo que vai reinar sobre todos os povos, línguas e nações. Ele vai trazer uma justiça eterna, verdadeira, uma paz perfeita neste mundo, não uma paz que é falsa, como o anticristo trouxe no início, mas ele aqui vai trazer uma paz perfeita. E também ele vai selar a visão, porque agora não tem mais visão, não tem mais profecia, não há necessidade mais de tudo isso, porque terminou, acabou o trabalho de Deus, acabou a escravidão de Deus. Por que que acabou então a escravidão de Deus? Olha que interessante, eu gostaria de que você pensasse comigo sobre isso. Porque após o retorno de Cristo, Cristo então vai dar-se início um milênio, onde o governo de paz de Cristo acontecerá. No final das 70 semanas, nós temos então o milênio de Cristo. Agora, vamos observar algo comigo sobre essa questão da numerologia da Bíblia. Nós vimos que antes da cruz, 4.000 anos, representando 4 dias milenar, certo? Então, da cruz até a última semana de Daniel, o final da última semana de Daniel, esse período aqui todinho, esse período todo, até aqui, ele então vai dar um total de 2.000 anos. 2.000 anos é igual a 2 dias milenar. Ou seja, já se passou 4 dias antes da cruz, com mais 2 dias nós vamos para 6 dias até o final aqui. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos 4 dias, que já se passou aqui atrás. 4 mais 2 é igual a 6. 6.000. Então, 4 mais 2, que é esse período aqui, nós vamos ter o total de 6.000. O tempo de trabalho de Deus, o tempo em que o Senhor vai estar trabalhando sobre a terra. Exatamente, vamos chegar nesse mesmo ponto. Agora, nós temos então, e vemos que aqui no final se encerra as 70 semanas de Daniel. Então, se nós pegarmos aqui 70 vezes 7 é igual a 490. Então, nós temos 490 também no mesmo período, no mesmo final de tudo isso aqui. O tempo de perdão de Deus. Ou seja, aquele período, aquela mesma numerologia que nós estudamos nos vídeos anteriores. Então nós temos nesse final esse mesmo número, que está falando desse mesmo tempo. E por que que aqui se encerra tudo? Por que que aqui se encerra tudo? Nós vamos falar do jubileu, nós falamos do jubileu no vídeo passado. Que iriam se passar sobre a terra 120 jubileus. Então, aqui representa 2.000 anos, para trás representa 4.000 anos. E aqui, no milênio de Cristo após o seu retorno, nós também temos 1.000 anos. Mil anos. Ou seja, 6 mais 1, nós vamos ter um total de 6 mais 1. Nós vamos ter então esse milênio como o sétimo milênio.
Ou seja, o descanso do Senhor, o sabá do Senhor, o descanso do Senhor e do seu povo. Porque nós vamos entrar nesse descanso do Senhor e vamos descansar. E a Bíblia diz que o sétimo milênio, o milênio do Senhor, o milênio é o início do 8º dia. Porque o 8º dia aponta para a eternidade, mostrando que ao entrar nesse descanso de Deus, nunca mais nós vamos sair dele. Porque aqui cessou todas as coisas, terminou todas as coisas. E mais ainda, isso aqui representa 1000 anos, como nós já vimos. Então, observa comigo uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com você. Se da cruz até aqui se passou 2000 anos, que representa 2 dias milenar, e aqui nós temos 1000 anos, que representa um dia milenar, então nós vamos ter o quê? 2 aqui, 2 mais 1 é igual, desse período até aqui, vai dar um total então de 3. 3. Por que eu estou falando isso com você? Porque nós vamos ter aqui então, nesse início, na vinda de Cristo, o início do 3º dia. 3º dia. Por que esse 3º dia? 3º dia. Por que eu estou falando disso? Porque esse 3º dia milenar, ele é muito importante para a gente. Porque, eu não sei se você lembra, Jesus ele ressuscitou no 3º dia. No 3º dia ele ressuscitou. Então nós vemos que quando Jesus ressuscitou, ressuscitou a cabeça, que ele é o cabeça da igreja. Mas também, no 3º dia milenar, vai haver uma ressurreição, porque Cristo vai voltar e o corpo de Cristo agora vai ressuscitar dos mortos. E os que estiverem vivos serão transformados e irão encontrar com ele nos ares. Então, no 3º dia milenar, vai haver ressurreição. Eu queria ler um texto com você que está lá em Oséias capítulo 6, versículo de 1 a 2, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Olha o que o profeta Oséias está falando. Vinde, voltemos para o Senhor. Tornemos para Deus. E Oséias está convidando o povo a arrepender dos seus pecados, a voltar para o Senhor, a se humilhar diante de Deus. Por que ele está convidando? Porque foi ele que nos despedaçou e ele nos sarará. E ele diz assim, ele fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, depois de quais 2 dias? Depois dos 2000 anos, depois desses 2 dias milenar, o que vai acontecer? Depois de 2 dias, nos revigorará. Revigorará, está falando aqui, corpo transformado, ressurreição, corpo glorificado e tudo mais. Ao 3º dia, também falando desse aqui, arrebatamento, ao 3º dia nos levantará. Levantar fala de ressurreição, fala de levantar da terra, ressurreição, e então viveremos diante dele para sempre. Para sempre. Ou seja, essa numerologia da Bíblia está apontando para a gente, para todas essas coisas que eu estou dizendo para você. E não termina por aí. Eu queria que você pensasse comigo mais sobre algumas questões aqui sobre essa numerologia para a gente estar encerrando. Eu disse que iriam se passar 120 jubileus sobre a Terra para vir um fim. Se assim é, nós temos então, antes da cruz, 80 jubileu. 80 jubileu.
antes da cruz se passou 80 jubileu. Aqui, durante esse período, aqui, 2.000 anos, 2.000 anos dividido por 50, nós teremos então 40 jubileus. Então, esse período aqui corresponde também a 40 jubileu. Ou seja, no final desse período aqui, então, nós vamos ter um total 80 com mais 40. E esse 40 está apontando para o período de peregrinação do povo de Israel no deserto. Lá atrás, no Antigo Testamento, nós vemos que, através do sacrifício daquele cordeiro, o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito. Só que entre a terra prometida e o Egito, a qual eles saíram dele, existia um deserto. Nesse deserto o povo foi tentado, o povo foi provado por 40 anos. Então, esses 2.000 anos corresponde a 40 jubileus, porque esse número 40, assim como a morte de Cristo na cruz, também nós somos libertos do Egito. Cristo nos deu a liberdade, Ele é o nosso Cordeiro Pascal que morreu na cruz, e uma vez que Ele morreu na cruz, crendo nele, nós somos libertos desse mundo do Egito. Mas ainda da cruz, da libertação nossa, até a terra prometida, milênio, Canaã, descanso de Deus, existe também um deserto para nós passarmos, no qual também somos tentados, no qual também somos provados, representado por esses 40 jubileus, 2.000 anos, 2 dias milenar. Ou seja, 40 então, 80 mais 40, nós vamos ter um total de 120 jubileus. Aqui nesse ponto, 120 jubileus é o período em que o Espírito de Deus está trabalhando com o povo. O Espírito não agiria para sempre. Nós vimos tudo isso lá nos estudos que nós já fizemos, tá certo? E esses 120 jubileus, ele tem algo muito interessante, porque Jesus ele vai contar para nós uma parábola do joio e do trigo. E o interessante é que Jesus também, quando ele vier, ele também vai fazer uma colheita de trigo. E a igreja é essa colheita de trigo. A igreja, o povo dele, o Israel espiritual, é esse trigo. E o interessante é que o trigo, desde o seu plantio até a sua colheita, passam 120 dias. 120 dias para se colher o trigo. Até nessas coisas, mínimas coisas, Deus, Ele fez questão de mostrar para nós coisas espirituais. Então, veja bem, essa numerologia da Bíblia não está colocada por acaso. Nós vimos que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. 600 anos. Não é por acaso. Observa que o texto de Daniel que nós acabamos de ler diz que o anticristo ele vai ser destruído como um dilúvio na volta de Cristo. E Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Eu não sei se você já leu a história de Isaac no seu casamento. Olha que interessante. Isaac, ele tinha 40 anos quando se casou. Assim como Jesus veio no 4º milênio, 4º dia, e também noivou com a igreja, porque aqui ele paga o preço do dote. E Isaac também tinha 40 anos quando se casou. A esposa de Isaac, ela era estéril, não podia ter filhos. E Isaac vai interceder por Raquel. Sabe quantos anos que ele vai interceder por ela? Isaac vai interceder por Raquel. 20 anos. 20 anos?
está apontando para 2000 anos. 2 dias. E de fato é que a Bíblia diz que Isaac teve seu filho quando ele tinha 60 anos de idade. 60. Apontando para os 6.000 anos. E aí lá em Apocalipse nós vamos ver aquela mulher do Apocalipse dar à luz a um bebê. E aquele bebê também aponta para a igreja. Ele é a igreja do Senhor. Não vamos entrar nesses detalhes agora, mas vamos focar na questão da numerologia da Bíblia aqui. É isso que eu queria tentar passar para você como eu acredito. E eu não acredito que essas coisas aconteceram por acaso, que essas coisas acontecem por acaso. Né? Todos esses números estão nos levando ao mesmo lugar, a mesma mensagem, como nós temos vistos até aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Deus. Porque 70 vezes 7, 490. Porque após as 70 semanas, então nós entramos no milênio, jubileu de Deus, o descanso. Lembra que nós falamos que no dia do jubileu, 49 mais 1 era jubileu. Então no dia do jubileu era um ano sabático, não podia plantar, os escravos eram libertos, a terra voltaria para o dono original. Então, no final das 70 semanas de Daniel, o jubileu do Senhor vai acontecer, o jubileu eterno, a realidade de todos aqueles jubileus que foi passado até agora e que vão se passar até o fim. Nesse final, o jubileu do Senhor, aquele que é eterno, vai acontecer. Eu queria ler com você o último texto, que diz assim, nós já lemos esse texto. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Lembra que nós já lemos esse texto no estudo, no início do estudo da Semana da Criação? Pois é, desde o início, Deus anuncia o que vai acontecer. Desde o princípio Ele anuncia o fim de todas as coisas. Porque desde lá, Ele vem fazendo de tudo para nos mostrar os tempos determinados dele. E eu convido você a refletir sobre isso. Quero deixar uma coisa bem clara aqui para me encerrar esse estudo. Nós não somos o dono da verdade. Não. Aqui não existe dono da verdade. Existem pessoas que estão procurando estudar a Escritura porque temem a Deus e querem cada dia mais se preparar para esse grande dia aqui, o encontro com o Senhor. Pessoas que estão buscando estudar a Escritura com muita sinceridade, com muita verdade, com muita simplicidade. Então, tudo que eu tenho dito aqui, nesses estudos, não é para dizer que eu sou o dono da razão e eu não sou o dono da razão. Nós não somos. Inclusive, eu quero que se porventura em algum ponto nós estamos errados, com educação, com amor, nós aceitamos e queremos que as pessoas então nos mostrem, porque nós queremos entender as Escrituras. Esse é o nosso desejo. E se porventura, em algum ponto, em alguma coisa, porque dentro disso tudo que nós falamos aqui tem muito mais coisas. E pode ser que em algum ponto nós não conseguimos compreender alguma coisa. Mas uma coisa é certa. Se algum dia eu descobrir que existe um ponto em que está errado, não terei dificuldade nenhuma de chegar aqui, se oportunidade tiver, de voltar atrás e dizer, neste ponto está errado, é assim, assim e assim. Como eu já disse, ninguém está aqui para ser o dono da verdade. Dono da verdade só existe um, que é Jesus Cristo, que é Deus.
porque é Ele que fez todas essas coisas. No entanto, Ele nos convida a examinar essas coisas e procurar saber. Então, que Deus te abençoe, nos ajude, ore por nós e que você possa buscar o Senhor de todo o seu coração, preparar também a sua vida para esse grande dia, para o milênio. Então, eu gostaria de dizer para você que esse dia aqui, ó, o milênio do Senhor, é o mesmo, o Shabá do Senhor, é o sábado, é o descanso do Senhor, é a Canaã celestial, a terra que emana leite e mel. Tudo isso é o jubileu do Senhor. Todas essas coisas, embora usam palavras diferentes, situações diferentes, mas Deus está falando para nós sobre todas essas coisas, apontando para esse grande dia. Nesse dia será as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. E eu convido você a participar desse casamento, a ser a noiva que vai se casar naquele dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te dar sabedoria, discernimento e que Ele possa abençoar você. E eu quero te dar um conselho. Não troque Jesus por nada neste mundo, porque tudo nessa vida vai passar. O seu dinheiro, sua casa, tudo que você lutou com tanto cuidado, seu filho, sua esposa, sua própria vida, um dia passa. A única coisa que é eterna e que vale a pena de fato colocar em primeiro lugar na vida é o reino de Deus, porque isso é eterno de fato. Que Deus abençoe você.